você comentou, né, que você fez o curso da Federação Paulista. Como que é a preparação realmente de um árbitro? Então, na minha época, né, que eu cursei na turma de 2006, já tem um tempo, basicamente a estrutura é a mesma, né? Na minha época, eu entrei curiosamente, né? Não sei se o pessoal se recorda, no final de 2005 estourou aquele escândalo da máfia do apito. Não sei se o pessoal se lembra do Edilson, e todo aquele escândalo que descobriram que alguns jogos do Campeonato Brasileiro tinham sido manipulados. Então a gente acabou entrando na turma de 2006 nesse contexto, né, de total reformulação ali da comissão de arbitragem na época, de punição aos árbitros envolvidos e tal. Então era um ambiente bem intenso. Então o meu curso ele foi formatado da seguinte forma, ele até foi intensificado naquele ano. Ele teve 1 ano e meio de parte teórica e conforme você ia acabando, né, cada assunto, você ia tendo provas e depois desse 1 ano e meio a gente teve a prova final, né, da parte teórica. Eu lembro foi até no estádio do Canindé essa prova final. Então a gente podia ter passado por esse 1 ano e meio e quem não fosse aprovado não ia para a próxima fase, né? E depois, né, dessa fase teórica, a gente foi para a parte física. Aí a gente já fazia o teste que os árbitros faziam. Então a gente era aluno, mas a gente foi submetido aí ao teste, né, que o árbitro fazia, né, para apitar aí o Campeonato Paulista, as divisões, né, inferiores. Daí, passando na parte teórica, passando na parte física, aí você iniciava um estágio, né, um estágio aí que ia durar 2 anos, que você ficava bandeirando, né? Você não podia apitar ainda, você só bandeirava categorias de base, aí, sub-11, sub-13, sub-15. Quais as grandes dificuldades que você vê na área e o que você acha que dá para fazer para mudar esse quadro? Na carreira, eu acho que a maior dificuldade que um árbitro sofre infelizmente, a gente vê isso, né? É o preconceito que o árbitro tem, né, dentro do futebol. Então, todo dirigente, jogador, torcedor acha que o árbitro ele está ali para estragar o espetáculo ou para ser alguém que vá contra, né, sempre algum interesse. Então, eu acho que o árbitro ele sofre muito preconceito, tá? Ele é essencial ao jogo, né? Sem a equipe de arbitragem você não consegue, né, que uma partida aconteça. Mas o árbitro ele é muito desrespeitado mesmo, né, como ser humano. Então acho que essa é uma grande dificuldade que a gente encontra. Como eu falei, eu comecei em 2006, nós estamos em 2024, eu vi muito pouca coisa avançar nesse aspecto, né? A gente teve aí o exemplo de ontem, a gente pode. Então, o árbitro ele é muito desrespeitado na cultura do futebol brasileiro, né? E acho que essa é a maior dificuldade e na qual eu vi menos avanço assim durante todos esses anos aí que eu passei na federação, na questão mesmo de respeito aí ao árbitro como um ser humano. Né? Bom, você comentou o exemplo de ontem, né, do jogo, e eu queria te perguntar um pouco sobre isso. O que que você acha de todas as críticas, de tudo que foi falado? Independentemente assim do lado de futebol, né, mas do lado humano mesmo, né, declarações que o Abel apitou o jogo e isso e aquilo, né, colocando o árbitro como alguém que foi manipulado ali, né? Então eu assim mais do que eu falei, né? A gente não vê avanço, né, nessa questão. Ele procura transferir a responsabilidade sempre para o árbitro, né? A gente nunca vê um time fazendo uma autoavaliação do trabalho que o time fez, do planejamento, do elenco. Então, sempre ele vai tentar achar algum lance para tentar transferir a culpa para a equipe de arbitragem, agora para o VAR, né, também. Então, a gente tem essa cultura, infelizmente, né, no futebol, né, principalmente aqui no Brasil. Os dois principais lances, né, de gol, né, vamos dizer os lances de gol, né, que acabaram influenciando no resultado, eu acho que foram lances interpretativos,
né? Então, por isso que a gente tem que ter um mínimo de respeito com a interpretação que o árbitro e a sua equipe teve, né? Falando especificamente, eu achei que o pênalti, né, que o Palmeiras, que o goleiro do São Paulo cometeu, eu achei que foi muito claro, né? Sem muita discussão. Claro. A gente vê que o Rafael ele sai mal, e o Murilo toca de cabeça e ele acerta em cheio a cabeça do Murilo, né? Então, se murro na cabeça não é pênalti, então o futebol tem que virar outro esporte, né? O que eu vejo as pessoas darem muita opinião assim, movido pela paixão, mas é brigar com a imagem, né? O Rafael perde o tempo da bola, o Murilo chega antes e dá um soco na cabeça, né? O Rafael dá um soco na cabeça do Murilo. É um pênalti muito claro, grosseiro, totalmente o erro, né, do time da bola do goleiro. Aí tem alguns que o argumento que o Rafael tocou a bola, assim, ele resvalou na bola, mas atingiu, dá um número também, 95% a cabeça, né, do Murilo. Então, para mim, um pênalti muito claro, ele erra totalmente a saída, erra o tempo de bola e atinge em cheio a cabeça, né, do Murilo. Então, eu não sei como conseguiram, né, fazer um lance tão claro desse se tornasse duvidoso por essa narrativa, né, que vai se repetindo. E aí essa narrativa acaba ganhando força né, e dá a impressão que foi um erro grotesco, mas, na minha opinião, um pênalti claro. E uma opinião minha, que o pênalti que não foi marcado em cima do Luciano também foi um acerto. Né? Na minha opinião, ali, uma disputa normal de bola. E meu principal argumento é que você vê que o Luciano, nem ele reclama, ele acaba levantando e tentando continuar na jogada. Ele que é um dos jogadores que mais reclamam da arbitragem, né? Então, a gente vê ali no lance que ele nem para pedir pênalti, ele continua na jogada. Então são argumentos que a gente acaba pegando ali, né, da experiência que a gente tem. E assim, um ponto que eu vejo bastante e que também eu não vejo mudança, eu vejo toda essa, né, tentativa de transferir responsabilidade para o árbitro, assim, em toda a minha, né, experiência na arbitragem, e até uma coisa que vai de encontro com o que eu venho falando, né, do desrespeito aí para com os árbitros, é que eu nunca vi uma equipe que foi beneficiada, nunca vi essa equipe levantando isso, né, nas declarações. A gente só vê as equipes tentando transferir, né, uma possível derrota para as costas da arbitragem, mas eu nunca vi, quando ocorre um erro a favor, alguém levantar isso numa entrevista ou alguém falar isso, né? Então, isso mostra o quanto assim o árbitro é desrespeitado e o quanto da cultura, né, do Brasil de procurar aí desculpas, né, transferir responsabilidade para a equipe de arbitragem. O board, né, que é o órgão aí que altera as regras do futebol, de novo se acomodou. Eu acho que o futebol precisa de algumas alterações, precisa ser dinâmico, né, para se adequar aí ao jogo que muda sempre.